Os nefitas do Templo de Abundância haviam visto acontecimentos muito dramáticos em sua vida e agora tinham um dia longo e maravilhoso com o Salvador. Imagine ser uma dessas 2.500 pessoas ouvindo aos pés de Jesus por muitas horas. Eles provavelmente se sentiram um pouco sobrecarregados, como nos sentimos depois de uma inspiradora conferência geral de 2 horas. E agora precisavam de tempo para ponderar e compreender seus ensinamentos. Cristo viu que eles não entendiam tudo o que ele havia ensinado e ternamente os aconselhou a fazer várias coisas. Primeiro, vá para casa e pondere as coisas que eu lhe dei. Ponderar é reservar um tempo para realmente pensar e orar sobre algo, como ler e estudar cuidadosamente as Escrituras. É como quando alguém inexperiente em ouvir música fica emocionado ao ouvir uma sinfonia pela primeira vez. Eles não sabem o que ouvir ou como entender tudo, mas um amante da música sabe como escolher temas e ouvir e sentir todos os detalhes. Segundo, ore e peça ao Pai para ajudá-lo a compreender. Disseram-nos para pedir que receberemos. Terceiro, prepare suas mentes. Jesus sabia que muita inspiração e compreensão só vem quando estamos prontos para recebê-las. Quarto, volte novamente. Participe das bênçãos do Senhor frequentemente por meio da repetição. Jesus ensinou as pessoas sobre suas outras ovelhas. Muitos judeus em Jerusalém entenderam mal e pensaram que ele se referia aos gentios, mas aqui o Salvador ensinou que essas outras ovelhas incluíam os nefitas, as tribos perdidas e também alguns outros grupos que não conhecemos. Além do livro de Mórmon, que é uma segunda testemunha de Jesus Cristo, também haverá uma terceira testemunha dele, a partir dos registros das tribos perdidas de Israel. Jesus viu que o povo estava em lágrimas e ansiava que ele ficasse, e embora tivesse muitas coisas importantes para fazer e outras ovelhas para visitar, ele mostrou seu grande amor por elas, mudando seus planos, e perguntou: há entre vós coxos ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo? Trazei-os aqui, e eu os curarei, porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. Tendo expiado nossos pecados, Jesus é agora um ser amoroso, glorificado e ressuscitado, cheio de misericórdia, que nos entende perfeitamente no nosso melhor e no nosso pior, em nossas enfermidades e pecados, e conhece e sente nossa alegria e dor. A expiação do Salvador é infinita e íntima, e ele mostrou uma conexão individual com essas pessoas e as abençoou um por um. Embora ele deva ter muito em sua agenda, as oportunidades de abençoá-los eram mais importantes do que qualquer outra coisa. Ele permaneceu para curar todos os aflitos de qualquer maneira, orar pela multidão e abençoar os filhos. Terceiro Nef 17:16 nos diz que nunca os olhos viram coisas tão grandes e maravilhosas como vimos e ouvimos Jesus falar. O Salvador disse a eles: vejo que sua fé é suficiente para curá-los. Ele não disse que a fé deles precisava ser perfeita, mas foi o suficiente, e quando eles foram curados, eles se prostraram a seus pés, os beijaram e o adoraram. Jesus então mostrou seu grande amor pelas crianças e ordenou que fossem trazidas a ele. Não importava se eles ainda não tinham atingido a idade da responsabilidade. Podem ser barulhentos e perturbadores, ou talvez sejam muito jovens para entender o que estava acontecendo. Ele queria que eles aprendessem e entendessem as coisas significativas de seu reino, e orou por eles com palavras tão grandes que não podiam ser escritas ou faladas. Em terceiro Nef 17, 21 a 24, ele pegou seus filhinhos um por um, abençoou-os e orou por eles ao Pai. Os anjos então desceram e cercaram aqueles pequeninos com fogo e os ministraram. As crianças especialmente sentiram uma unidade e queriam estar com ele. Pense na alegria que encheu o coração de seus pais ao verem anjos ministrando a seus filhos, e no amor e fé que eles deviam ter por seu Salvador.
que os abençoou um por um, mostrando a profundidade de seu amor. As instruções e bênçãos miraculosas recebidas por meio dessa experiência devem ter unido seus filhos com o poder e o Espírito de Deus e permitido que várias gerações vivessem em paz e em retidão pelos próximos 200 anos. Em 3 Nef 17, 13 e 14, Jesus gemeu em seu íntimo e disse: Pai, estou angustiado em virtude da iniquidade do povo da casa de Israel. Ele conhecia essas pessoas e ficou triste porque não estavam guardando seus convênios. Ele chorou por aqueles que choraram e consolou aqueles que precisavam de consolo, e nos ensinou nesses versículos que às vezes é apropriado chorar e lamentar pelas árvores de sua vinha. Ele perguntou: o que eu poderia ter feito mais? E mostrou que fará tudo o que puder para nos transformar em bons frutos. Jesus é nosso advogado e defende nossa causa perante o Pai. Ele orou e comunicou seu amor e preocupação por essas pessoas. Como os anjos com acesso especial ao Pai, as orações do nosso Salvador por nós também devem encontrar rapidamente o seu caminho para o coração do Pai. Depois que as crianças foram abençoadas por Jesus e rodeadas por anjos e pelo que parecia ser fogo do céu, ele deu à multidão a ordenança do sacramento e disse que por meio dele sempre podemos ter seu Espírito conosco. Ele ensinou que era uma maneira de lembrar e exercer o sagrado convênio feito no batismo. Tomamos o sacramento para renovar nossos convênios, mas também nos envolvemos pessoalmente com o Senhor e nos enchemos de seu Espírito. Este pode ter sido um banquete real ou festa semelhante à última ceia. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, e vamos ao Salvador porque temos falta de espírito. O sacramento nos preenche e fortalece e nos tornamos um com ele e o Espírito Santo. Jesus nos disse que ele era o pão da vida, do qual participamos e bebemos de sua água viva. Quando participamos desses emblemas, temos nossa própria comunhão pessoal com Deus, enquanto estamos rodeados por santos em um esforço espiritual comunitário que reforça e fortalece uns aos outros. Se não tivermos fome quando formos a um banquete, não acharemos a comida tão apetitosa, assim como se não formos à mesa do sacramento com fome e sede de justiça, não participaremos plenamente ou cresceremos espiritualmente participando dele. O Salvador usou as palavras testemunho e testemunha ao definir o que fazemos quando tomamos os emblemas do sacramento. Quando comemos ou bebemos, dizemos ao Pai: Este ato é minha testemunha, ou testemunho de que sempre me lembrarei de seu Filho. Em 3 Nef 18:7 ele disse: E se sempre vos lembrardes de mim, meu Espírito estará convosco. Se experimentamos as manifestações do Espírito em nossa vida, provavelmente estamos participando dela com dignidade. O sacramento não apenas nos purifica, mas nos dá poder para que seu Espírito esteja conosco. Isso fortalece e renova nosso próprio espírito e nos dá a capacidade de vencer a tentação por meio de nossa fé nele. Jesus disse que devemos preparar nossa mente de antemão, pensando e fazendo as coisas que farão com que tomar o sacramento seja uma experiência mais sagrada. Podemos então entender mais e mudar nosso pensamento para refletir a vontade dele. Jesus ensinou ternamente a seus discípulos como é importante tomar o sacramento dignamente e explicou sua responsabilidade de discernir quem deve tomá-lo. Nossa própria dignidade permite que recebamos as bênçãos maravilhosas de tomar o sacramento, e o Salvador deseja que nos arrependamos e façamos todas as mudanças necessárias em nossa vida para desfrutar plenamente o poder purificador e fortalecedor dessa ordenança. Logo depois de tomar o sacramento, Jesus aconselhou seus discípulos a orar. Devemos vigiar e orar sempre para não cair em tentação. Devemos sempre orar ao Pai em seu nome. Tudo o que pedimos, sendo correto, crendo, receberemos. Devemos orar ao Pai em e por nossas famílias. Devemos orar por aqueles que se encontram conosco e não rejeitam ninguém.
O Salvador ensinou que devemos começar com nossa própria oração pessoal, depois orar por nossa família e, finalmente, pela congregação que se reúne conosco e ora pelas coisas certas. A notícia da visita do Salvador foi espalhada pelo povo imediatamente, e muitos de seus discípulos trabalharam a noite toda para permitir que outros soubessem o que haviam experimentado e literalmente trazê-los a Cristo. Imagine a noite sem dormir, cheia de ansiedade, além de qualquer coisa que alguém já tenha experimentado, e a emoção que deve ter se espalhado por todo o povo. Como alguém poderia ter dormido quando veria o seu Salvador ressuscitado na manhã seguinte? Mesmo para aqueles com idade suficiente para se lembrar da noite sem escuridão antes de seu nascimento, 33 anos antes. A multidão de pessoas que cresceu com o trabalho daqueles que viajaram a noite toda para espalhar a palavra da visita do Salvador agora esperava por sua chegada no dia seguinte. Os 12 discípulos os separaram em 12 grupos e os fizeram se ajoelhar e orar ao Pai em nome de Jesus, a partir das palavras que ele ensinou. Eles ministraram a eles, cumprindo a instrução do Salvador dada no dia anterior, e todos oraram por aquilo que mais desejavam, que o Espírito Santo deve ser dado a eles. Aprendemos aqui que esse dom não vem automaticamente após as ordenanças do batismo e confirmação. As pessoas realmente compreenderam o poder e a necessidade do Espírito Santo, de ter um membro da Trindade para estar com elas aqui nesta terra. Nefe foi batizado primeiro e depois batizou os outros discípulos que Jesus havia escolhido. Então, suas orações foram respondidas e eles receberam o dom do Espírito Santo. Eles foram circundados como se por fogo, e anjos desceram do céu e ministraram a eles. Jesus apareceu e também ministrou a eles. Ele ordenou que a multidão se ajoelhasse e seus discípulos orassem. Eles mostraram sua grande reverência e oraram diretamente ao Salvador, chamando-o de Senhor e Deus. Jesus explicou que eles fizeram isso porque ele estava com eles. As únicas ocasiões nas Escrituras em que as orações eram dirigidas diretamente ao Filho foram quando e porque ele, como personagem ressuscitado, estava diante daqueles que oravam. Caso contrário, nossas orações devem ser dirigidas ao Pai Celestial e encerradas em nome de Jesus Cristo. Jesus se afastou um pouco deles para orar sozinho para que seus seguidores fossem um com ele e o Pai. Continuaram sem cessar a orar a ele, e não multiplicar muitas palavras. Foi-lhes dado o que deveriam orar, e eles ficaram satisfeitos. A luz do semblante do Salvador sorriu sobre eles, e eles foram transformados, e sua natureza divina mostrada como uma brancura que excede qualquer coisa na terra. Todos nós temos uma natureza divina que brilha. Quando abandonamos o homem natural, achegamo-nos a Jesus e permitimos que seu semblante sorria para nós. Suas orações agradaram ao Senhor e ele lhes disse para continuar orando. Ele se curvou para a terra e agradeceu ao Pai por purificar seus discípulos escolhidos e por aqueles que acreditaram em suas palavras, e ele orou palavras que não podiam ser faladas ou escritas. O Espírito do Senhor estava com eles e eles entenderam com seus corações suas palavras na terceira vez que ele orou. O Salvador disse-lhes: Nunca vi tanta fé. E os nefitas foram abençoados por ver e ouvir coisas maravilhosas por causa de sua grande fé e orações fervorosas. Jesus Cristo orou por essas pessoas maravilhosas, mas também orou por nós. E agora, Pai, rogo-te por eles e também por todos os que crerem em suas palavras, para que creiam em mim, a fim de que eu esteja neles como tu, Pai, está em mim, para que sejamos um. E estes são os capítulos 17 a 19 de Terceiro Nefe no livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Agradeço seus comentários a cada semana. Você pode ajudar a apoiar a criação destes vídeos aproveitando o especial de $8 mensais com quebra-cabeças de atividades e páginas para colorir no site Ponderfun Etsy, mostrado na descrição abaixo. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se neste canal do YouTube, curta e compartilhe a página do Ponderfun no Facebook e compartilhe com quem você acha que possa gostar, e eu continuarei fazendo novos.
Obrigada novamente por assistir e encontrar algum tempo esta semana para refletir.